pessoal! A gente vai falar agora de uma série de ferramentas de criação, alinhamentos e modificações, e para isso eu vou utilizar as paredes para fazer as explicações. Vou começar o trabalho com o modelo de arquitetura, e a primeira coisa que a gente faz ao iniciar um trabalho é ajustar as unidades. O N eu vou configurar aqui a unidade linear para centímetros e eu vou colocar uma casa decimal e ativar essa opção suprimir zeros à direita, porque quando for 5,0, por exemplo, eu não quero que apareça o zero. Então aí ele fica só a medida de 5. Porém, quando tiver uma casa decimal, ele vai mostrar. Eu vou dar um zoom e vou começar aqui com a ferramenta de parede. Ele já tem aqui na janela de propriedades algumas paredes já carregadas neste arquivo. Eu vou pegar uma parede genérico 200 milímetros e eu quero fazer uma parede com 25 centímetros. Então eu vou lá no editar tipo, porque a partir dessa parede genérica eu vou criar a minha parede de 25 centímetros. Primeira coisa que eu faço aqui, eu duplico. Vou dar um duplicar o tipo, então eu estou na opção tipo, eu vou dar duplicar e vou escrever genérico 25 centímetros. Essa vai ser a minha parede. E a minha parede eu vou no item estrutura, editar, porque aqui é que eu vou configurar a espessura da minha parede. Eu vou colocar 25, ok, ok, e está pronto para começar a desenhar. Se eu vier aqui na elevação sul, eu vou ver que eu já tenho dois níveis configurados. Primeiro eu vou renomear para térreo e o segundo superior. Aqui, se eu quero renomear as vistas aqui de planta correspondentes, eu digo que sim, aí ele já vai renomear aqui as plantas de piso para térreo e superior. Nível térreo está no nível 0, nível superior está no nível 4. Se eu quiser, eu posso colocar o nível superior no nível 3, simplesmente digitando aqui o valor do nível e ele já move esse nível para o lugar correto. Eu vou começar então a desenhar aqui na planta do térreo, eu vou ativar aqui a opção planta do térreo. Eu tenho aqui esses símbolos aqui, eles representam as elevações. E eu vou então começar a desenhar uma parede de um recinto de 3 por 5. O 3 por 5 é a medida externa desse recinto, é como se fosse uma edícula de 3 por 5. Então, se eu fizer uma parede aqui, ó, na hora que eu vou começar a construir a parede, eu tenho esse conjunto de possibilidades aqui em verde, que servem para eu dizer como é que eu quero a minha parede. Então, vamos pensar. Primeiro, eu vou deixar aqui como altura. Nessa opção não conectado, eu vou colocar superior, porque a parte de cima da parede eu quero que fique colada no nível do pavimento superior. Naquele nível que na fachada sul eu quero que a parede comece no térreo e termine aqui no superior. Quando eu vou desenhar a parede, o nível aqui de conexão da parte de cima vai ser o superior. Vejam que automaticamente ele preencheu a altura da parede aqui com 300 e eu não consigo mexer esse 300 porque a altura da parede está vinculada ao nível que eu estabeleci aqui com esse nível de nome superior. A linha de localização, então, eu vou mostrar para vocês o que é, e a opção cadeia eu vou deixar ligada. Se eu fizer uma parede de 5 metros aqui, ó, eu clico o primeiro ponto, arrasto, digito 500 e dou Enter. Vejam que na hora que eu construí essa parede, ele fez um tracejado aí no meio da parede. Significa que ele está usando a linha do eixo da parede como referência para fazer o desenho da parede. O que isso impacta? Bom, vou dar ESC e soltei. Eu vou pegar aqui essa ferramenta de cota alinhada ou DI e eu vou pegar esse ponto, vou clicar aqui e vou clicar aqui e vou estabelecer uma cota. Vejam que ele colocou a cota de 5 metros, que é o tamanho da parede que eu desenhei. Se eu fizer uma outra parede agora de 5 e descer e fizer uma outra de 3, que é o tamanho que eu quero fazer o meu recinto, o que vai acontecer? Se eu pedir para fazer uma cota, aqui ele está pegando o eixo da parede para construir a cota. Com a tecla Tab, eu posso alternar a posição que eu quero capturar. Então, eu vou pôr Tab aqui e olha o que aconteceu. Ao invés de ficar 500 por 300, ficou 512,5 por 312,5. Por que isso aconteceu? Porque quando eu desenhei a parede, o ponto de referência, vejam só,
para a construção dessa parede era o ponto, era o eixo central da parede. Então, se eu quisesse fazer um L aqui, em que as medidas fossem 500 e 300, eu teria que fazer o quê? Aqui na hora de fazer a parede, ao invés de linha central da parede, eu colocaria face de acabamento externo. Para quê? Quando eu fosse desenhar minha parede aqui de 500, na hora de eu dobrar essa parede aqui para fazer uma de 300, vejam lá como ele está fazendo essa junção. Ele está medindo a partir da extremidade, ou seja, a partir da face externa da parede. Então, se eu fizer assim, eu vou ter agora tab, tab e tab. Eu vou ter uma parede de 5 metros, ou seja, 500 centímetros por 300 centímetros, pelo alinhamento externo. Toda vez que eu tenho um conjunto de objetos, eu posso utilizar essas cotas para reposicionar o meu objeto. Então, vamos dizer que eu mudei de ideia. Quando eu seleciono um objeto, algumas cotas aqui com linha azul aparecem espontaneamente. Nesse caso, ele está medindo desse ponto, essa bolinha marca o alinhamento que ele está medindo até esse ponto. Caso eu queira reposicionar o objeto que está selecionado, basta eu vir aqui até essa cota e colocar, por exemplo, 350. Com isso, ele vai mover o objeto que está selecionado para atender a essa medida que eu coloquei aqui. Então, porém, se eu quiser que a medida interna desse ambiente tenha 5 metros, vou ter que mover ou esta parede. Então, eu vou escolher mover a parede de cima, que no momento está marcando 250. Eu vou pôr 500 de medida interna. Se ao invés disso eu quisesse 500 a medida externa, o que eu teria que fazer? Essa bolinha aqui eu teria que reposicionar para que ela ficasse pegando pela linha externa da parede. Nesse momento, a bolinha está pegando a linha externa da parede, a parede que está selecionada é aquela que ele vai mover, e aí sim eu posso vir aqui e digitar 500. Com isso, estou fazendo 500 a medida externa de fora a fora da parede. E se eu quiser 300 a medida interna de fora a fora da parede, eu preciso reposicionar essa bolinha daqui e essa bolinha daqui, para que eu consiga colocar 300 e ter 500 por 300. Desse modo, eu consigo ajustar as medidas que eu desejo de um objeto. Então, a mesma coisa, se eu quiser 1,50 m aqui de distanciamento, eu vou reposicionar essa bolinha, estando com esse objeto selecionado. Se eu colocar 1,50 m, é esse objeto que está selecionado que ele vai deslocar. Vou tentar desenhar essa planta que eu estou mostrando para vocês. Essa planta, ela tem 12 metros de fora a fora, medida externa aqui, 12 metros por 12 metros. E eu tenho algumas divisões, de tal modo que essa divisão aqui em 3 partes iguais, contados a partir do eixo da parede. E aqui essa divisão em 2 partes iguais. E aqui eu tenho uma medida de 2,60 metros. Então, para começar o desenho da parede, eu vou escolher aqui a opção do pavimento térreo, é nessa que eu vou começar a desenhar. A dica é a seguinte, vou fazer a parede de 25 centímetros, ela já está aqui como uma parede básica, ou seja, uma parede que ela tem essa medida e ela não tem um detalhamento de quais camadas existem naquela parede. Por exemplo, eu poderia especificar que eu tenho um tijolo, depois eu tenho um acabamento, e eu tenho uma sucessão de camadas de massa, acabamento, que podem constituir essa parede. No caso, a gente vai trabalhar inicialmente com uma parede básica genérica, que é uma parede em que não está atribuído material, mas que ela já está atribuída a sua espessura. O que eu vou fazer então? Eu vou começar desenhando essa planta sem me preocupar muito com as medidas. Então, eu vou fazer aqui uma parede, não vou me preocupar muito com as medidas, eu vou apenas prestar atenção se aqui o alinhamento da parte de cima da parede está no pavimento superior e na linha de localização face de acabamento externo. Ok, então eu vou fazer aqui um retângulo, mais ou menos eu vou pegar na medida, 12 metros seriam 12,00, seriam 1.200 centímetros. Aí com a ferramenta de seleção ou com o comando MD, que é o que ativa a ferramenta de seleção modificar aqui, eu consigo selecionar o objeto e reposicionar isso aqui
mais ou menos no alinhamento aqui das elevações. E aí, então, eu vou aproximar e vou construir outras paredes aqui com as características do posicionamento dessa planta. Não pode ser em qualquer lugar, desde que respeite a lógica do desenho da planta. Vocês vão ver que muitas vezes aqui no Revit é assim que a gente faz. A gente desenha, entre aspas, de qualquer jeito, desde que a distribuição seja coerente com a distribuição da planta. Então, a gente vai ajustando as medidas. Aqui na ferramenta modificar, se eu tenho essa e essa parede, e eu sei que a distância externa daqui até ali é 12, o que eu vou fazer é pegar a bolinha, alinhar a bolinha aqui, pegar essa bolinha, trazer para cá e tem que ter 12, já está com 12. A mesma coisa se eu pegar essa parede, essa bolinha aqui, já está com 12, então a medida externa ela está ok. O que eu preciso fazer agora, essa parede aqui ela está a 2,60, 2,60 m desta outra, então eu vou clicar sobre ela para reposicioná-la aqui para 260, ela já ficou no lugar. E agora então eu vou reposicionar essas duas paredes, de modo que ela fique exatamente no meio desse vão. Para isso, eu vou usar aquela opção de equidistância. Como é que eu faço isso? Eu vou construir uma cota com a opção DI. Como as paredes têm a mesma espessura, eu posso pegar pelo eixo das paredes ou pela extremidade aqui, pela face aqui da parede. O que importa é que eu quero que essas duas medidas sejam iguais. Então, eu posiciono uma cota e assim que eu posiciono, aparece o botão EQ. Se eu clicar sobre ele, ele vai reposicionar essa parede para que fiquem essas medidas equidistantes. Com o comando MD, eu posso apagar essas duas cotas e ele pergunta se essa restrição você quer cancelar. Eu quero cancelar a restrição porque eu não quero obrigatoriamente que fique sempre equidistante, eu quero que neste momento fique posicionado equidistante, ele já está. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó, agora aqui tanto faz, eu posso, como as paredes têm a mesma espessura, eu posso fazer isso a partir do eixo das paredes, posso apagar depois que eu construir, posso cancelar a restrição. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento, agora sim pelo eixo da parede, para ter certeza que é a distância entre eixos que vai ser equidistante. Eu vou posicionar essas três cotas e vou procurar ali o EQ, ó. Vou apagar. E então eu consegui fazer um desenho equivalente ao desenho aqui dessa planta baixa, com as paredes. Eu vou na opção Vista, criar uma vista 3D e eu vou verificar então que agora eu já estou visualizando as minhas paredes em 3D com a altura que foi designada. Olha, se eu selecionar essa parede, eu vou ver que ela inicia no nível 0, a restrição da base é o térreo, ou seja, ela começa no nível do térreo e ela termina no nível acima para o superior. Ela termina no alinhamento desse plano, que é o plano do nível superior. Então, vejam aqui, ó, nível térreo e nível superior. Essa é a altura da parede. De tal modo que se eu mudar o nível superior, se eu mudar a cota dele para 4, vejam que ele aumentou a altura desta parede. A parede agora tem 400 de altura, porque ela vai sempre estar conectada, nesse caso, com o alinhamento do pavimento superior. Então, numa vista que eu estou aqui em perspectiva, eu tenho aqui embaixo algumas possibilidades de visualização dessa vista. Uma delas é o estilo visual. Eu posso pôr, por exemplo, sombreado. Ele vai mostrar, fazer um sombreamento aqui nesse acabamento, ou eu posso pôr só linha oculta e posso ligar aqui a sombra, olha, já dá um efeito bastante interessante de visualização do meu trabalho. Voltando ali na planta do térreo, eu vou incluir agora aqui no item arquitetura, eu vou incluir algumas portas. Eu vou pegar algumas portas já existentes aqui no meu modelo, vou pôr uma porta aqui de 90 centímetros e vou posicionar essa porta segundo a minha planta. Incluir aqui. Na hora de eu posicionar essa porta, o que eu posso fazer? Primeiro, com a barra de espaço, eu posso trocar o lado de abertura da porta. Eu estou vendo ali a cota de 40, que é a distância da porta até a parede. Eu posso simplesmente posicionar e após fazer esse posicionamento, eu posso vir aqui
e escrever a medida que eu quero de distanciamento dessa porta com a parede. E a mesma coisa eu vou fazer na outra porta aqui. Então eu vou, se eu quiser eu ajusto aqui a medida, se eu quiser inverter eu posso inverter aqui o posicionamento dessa porta. Eu vou colocar a mesma porta em todos os lugares. Agora, para essas duas portas ficarem alinhadas, eu vou usar um comando muito útil que aqui é no modificar alinhar. A gente usa muito isso quando a gente quer pegar um objeto e alinhar com o outro, é o AL. Então, por exemplo, eu quero pegar essa referência aqui e eu quero alinhar isto àquela referência. Se esse alinhamento ele for permanecer, você quiser vincular o alinhamento dessa porta com essa, você trava o cadeado e aí na medida em que você pegar essa porta para mover de posição, a outra porta vai ser movida conjuntamente, porque na hora de eu clicar numa porta, ele existe uma restrição de alinhamento com a outra. E após isso, eu vou inserir umas janelas aqui na opção arquitetura janela e na opção de janela eu vou ver o que tem disponível. Eu vou pegar uma janela de 90 centímetros por 1,22 e vou posicionar a janela. Vejam que eu consigo aqui, ele já me sugere posicionar essa janela no meio. A janela, sempre a gente vai colocar essa janela alinhada aqui por dentro, é o modo mais comum de se fixar uma janela. Agora eu vou fazer uma coisa que diz respeito à visualização apenas. Eu tenho aqui do lado da escala, em que eu escolho a escala de visualização. Eu tenho aqui um nível de detalhe, baixo, médio e alto. Por enquanto, nada aconteceu por eu ter mudado aqui o nível de visualização. Isso a gente vai ver mais para frente que faz diferença para alguns objetos. A gente pode configurar modos diferentes de representar no nível baixo, médio e alto. Mas aqui tem uma função que é bastante útil na representação, principalmente de plantas e cortes, que é a gente atribui uma representação de baixa resolução para um elemento. Então, por exemplo, a parede, eu vou ali no editar tipo, que é onde eu construo as definições dessa parede, e vai ter um item que chama padrão de preenchimento em escala de baixa resolução. Eu venho aqui nos 3 pontinhos, eu vou por aqui, ó, preenchimento sólido e a cor preta. Isso serve para quando eu estou aqui visualizando médio, não vai acontecer nada. Porém, quando eu estiver embaixo, ele vai usar essa configuração para fazer a representação do meu elemento. Então, é bem útil no caso de planta, quando eu quero ter essa opção de representá-la com uma configuração de linha cheia. E essa configuração de linha cheia, ela pode ser preta, né, toda sólida, ou eu posso optar também por simplesmente deixar o contorno da linha mais cheia e fazer uma achura aqui em cinza. Aí eu vou fazer uma parede aqui, ainda de 4 metros, e aqui na opção de modificar, eu tenho algumas funções que também são interessantes. A primeira de alinhamento que eu já mostrei. Então, se eu quiser que essa parede que eu criei seja alinhada com essa da construção, eu posso utilizar o comando de alinhamento. Esse comando de alinhamento eu posso travar ou não o alinhamento desse objeto. Além disso, eu tenho algumas ferramentas aqui, ó, aparar ou estender. Eu posso escolher essa parede e depois esta. Ele vai estender essa parede para chegar naquela que eu selecionei inicialmente. Eu também posso criar um alinhamento, eu também posso pegar essa linha como referência e pegar essa como alinhamento. Então, eu consigo deslocar e criar objetos aí para fazer esses alinhamentos. Posso estender objetos e se eu tiver uma outra parede aqui, eu posso também, por exemplo, aqui, ó, grudar, estender, retificar e continuar construindo o meu trabalho. Então, tendo esse meu desenho feito, aqui na vista 3D agora eu tenho a minha perspectiva e o objetivo foi mostrar como se faz o posicionamento de objetos, como se constroem paredes básicas e se acrescentam janelas e portas genéricas ainda e com medidas já prontas. Ok, pessoal? Bons estudos!